Olá, caríssimos alunos do nono ano, do nono A, do nono B. Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, sou de redação, pronto para darmos continuidade a nossos conteúdos letivos e nosso aprendizado no campo da redação, em especial do texto dissertativo argumentativo, o texto mais cobrado tanto em vestibulares como também em concursos públicos. Então vocês já vão se preparando, vai ser muito focado tanto nesse ano, no nono ano, já que é um preparatório para o ensino médio como no próprio ensino médio. Na aula passada, doutores, nós abordamos sobre os tipos de tese. É o principal ponto de você iniciar um texto dissertativo argumentativo, dar seu ponto de vista sobre o texto, e o ponto de vista vem em cima da tese. Mas hoje vamos trabalhar sobre uma modalidade em que os alunos questionam muito como iniciar o texto, né? Os alunos sempre comentam, professor, eu tenho dificuldade de iniciar o texto. Depois que eu inicio, fica tranquilo. Pessoal, então hoje vamos trabalhar sobre isso. Introdução, como você fazer a introdução do seu texto dissertativo argumentativo de uma forma plena, plausível e que você irá angariar muitos pontos, ok? Então existem diversos tipos de introdução, existem diversas maneiras e nós iremos abordar todas as formas com que você pode iniciar o texto, né? Se não todas, já que na verdade depende da sua criatividade, mas também estratégias de como você iniciar o texto. Primeiro vamos entender o seguinte, doutores. A sua introdução do Enem, você vai ter que seguir uma triade. Na sua introdução, haverá a contextualização do tema, ou seja, você vai introduzir o tema não de forma abrupta, não de forma sem nenhuma ligação lógica, não de forma seca, você vai colocar dentro de um sistema, de forma sistemática, dentro de uma situação, dentro de um contexto. Claro que nós iremos ver como ficará isso adiante, ok? Só que vocês entendam o seguinte, o primeiro passo é uma contextualização do tema. O segundo passo que nós iremos abordar na nossa redação é o recorte temático. O recorte temático é o momento em que você vai expressar a problemática do tema dentro da sua redação. Ou seja, você vai inserir o tema dentro da sua redação. Só que não é o tema seco, não é o tema assim como está lá na proposta. E sim, como a problemática relacionada à proposta será inserida dentro da introdução. Ou seja, você vai inserir o tema tanto de forma parafraseada, ou seja, falar o tema com outras palavras, também já mostrando o problema que tem em relação ao tema. Ok? Fiquem tranquilos que nós iremos mostrar exemplos em seguida. E claro, o levantamento da tese, da forma que nós abordamos. Pode ser uma tese por responsabilização, que é aquela tese onde você indica quem é o responsável ou o que é responsável pela problemática. Olha, vejamos a sequência que nós temos recorte temático e em seguida a tese, que pode ser uma problematização, que é quando você mostra os efeitos daquele problema na sociedade. Pode ser uma tese por contraste, onde você mostra como deveria ser e como é na realidade. Ou então, como acontece em outra nação sobre algo relacionado ao tema e como o Brasil trata essa situação, esse tema, essa temática. Pode ser uma tese por antecipação de proposta de intervenção, que você já indica o que é que deve ser pedido como solução para o problema. Então, já insere medidas que devem ser utilizadas, claro, de uma forma bem resumida, porque os detalhes mesmo simplesmente na conclusão. Vamos lá, doutores. Vamos então trabalhar sobre os tipos de contextualização, como você contextualizar o texto, doutores. Então, primeiramente, vamos de forma didática. E, claro, vamos ver cada uma passo a passo de como você fazer. Temos a contextualização cultural, doutores, que é um tipo onde você vai inserir ou um trecho de uma música, ou um trecho de um filme, ou um trecho de uma série, de um documentário, algo que um personagem expôs em um filme, uma pintura, um trecho de um poema, algo da arquitetura, que você acha que aquilo representa o tema, que tem algo você depois vê a problemática direcionando o tema, vê o que algo, se alguma série, se algum filme, se algum trecho de música representa aquilo. Então, você colocar essa problemática por meio de uma apresentação dessa forma, você vai estar contextualizando o tema. Ok? E vamos aqui na sequência os exemplos.
contextualização histórica, uma contextualização por flashes, uma contextualização por conceito, uma contextualização por narrativa, uma contextualização por dados concretos, que aí serão pesquisas, notícias, dados estatísticos e uma lei. E uma contextualização por contraste. São as principais maneiras de você inserir o seu tema dentro do texto, ok? Bem, aqui é bem de forma didática. Aqui na frente agora nós iremos ver a análise de introduções de cada maneira, ou seja, uma introdução cultural, uma introdução histórica, por flash, conceito, e aí vai. Para você entender realmente como cada uma é estabelecida, como cada uma deve ser pautada no seu texto. Tudo bem, doutores? Vamos analisar aqui então. Doutores, primeiro exemplo. Professor, o senhor abordou sobre uma ideia de introdução por repertório cultural. E abordou que eu posso inserir uma música como referência ao tema. Sim, doutores, com certeza. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos pegar aqui o tema da redação do Enem 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Pelo controle de dados na internet. Doutores, então vamos lá. Entender aqui. Primeira coisa a entender, né? Esse tema aborda sobre o quê? Aborda sobre a demonstração de que nós, usuários, muitas vezes nós somos induzidos a acessar um site, a assistir um filme na Netflix ou em outro sistema parecido, por meio de algoritmos que entendem que você tem uma tendência a assistir aquilo e já lhe remandam para determinada área da internet. E de alguma forma, de meio inconsciente, você assiste um filme, uma série, por uma recomendação dos algoritmos. Ou seja, isso na verdade quer mostrar que você não tem um domínio propriamente dito do seu modo de pensar, agir dentro dos meus virtuais. Você é induzido a algo, ok? Bem, vamos lá, doutores. Professor, eu acho que eu escutei uma música, eu acho que tem algo a ver sobre essa questão virtual, essa questão de controle. Será que eu poderia abordar no texto? Pode sim, doutor. Olha só a forma de você abordar uma música no texto. Vamos lá. O título. Olha só. Eu vi essa música aí pela internet, ok? Olha só. Pela internet é o nome do título. Já que é uma música, né? Falar qual é a área do conhecimento que ela é, que é uma música em uma canção. Aí, como é um título, você coloca entre aspas, né? Pela internet. Em sua canção, pela internet. Opa, de quem é que ela é? O cantor brasileiro Gilberto Gil. Opa. Doutor, você tentar explicar é muito interessante. Olha só. Você falou o título da música, né? Falou que é uma canção, para você deixar claro. Se você já iniciar assim pelo título da obra, fica um pouco sem sentido. Se é um filme, você no filme. Se é um documentário, no documentário. Se é uma música, na música, na canção, ok? E é muito importante também é interessante você abordar de quem é o autor, né? No autor, quem é o poeta, quem é o escritor, compositor, ok? É muito interessante você fazer isso, ok? Então, ó, em sua canção pela internet, o título, né? O cantor brasileiro Gilberto Gil. Agora você vai abordar qual a relevância que tem entre o trecho da música ou se fosse um filme. Por que você acha que aquilo que você está representando tem algo semelhante em relação ao tema que você quer abordar? Olha só. Então você tenta demonstrar o que ela quer abordar sobre o tema. Louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Opa, doutores, olha só. Vejamos se por essa informação aqui não tem uma certa ligação com o que o tema expõe. O tema expõe sobre a questão de que o ser humano ele é jogado por um repleto contexto de informações que tentam induzir seu comportamento no meio virtual. E o que é que a música fala, segundo o autor? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Vejamos só aquele bombardeio de informações, ok? Então nós temos aqui a contextualização do tema por meio de musical, cultural musical. No entanto, tem algo de ruim aqui, tem algo de contrário, conectivo adversativo. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas,
por aplicativos e redes sociais. Essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Opa, doutores. Vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual opta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Doutores, aqui nós temos então um recorte temático. Vejam só. Vou pegar aqui a canetinha. Até aqui, nós fizemos o quê? A apresentação do tema. Ou seja, você contextualiza seu tema em cima de uma música, uma contextualização cultural musical. Ok? Aqui em diante, você mostrar a problemática que tem relacionada a esse tema. Na primeira parte da contextualização, você não mostrou nenhuma problemática. Você mostrou, olha, a canção pela internet de Gilberto Gil, do Brasil de Gilberto Gil. Ele louva uma grande quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Até que você não falou que isso é bom ou ruim, não. Simplesmente que é uma imensidão de informações. Já que a problemática surgindo, a problemática relacionada ao tema. Por que esse tema é relevante? Por que eu tenho discutido? Por que eu tenho que dar uma proposta de intervenção para essa problemática? Olha só. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados ao tema parafraseado, doutores, desenvolvidos por empresas e aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias culturais vêm sendo cada vez mais direcionadas. Uma conjuntura atual apta a moldar hábitos e a informatividade dos usuários. Ou seja, a problemática que está explícita aqui é que com esse grande avanço de informações, de algoritmos, de manuseio das notícias e informações, opta e faz moldar os hábitos, ou seja, nossos hábitos são conduzidos por essas plataformas. Isso é a problemática, isso é o inteirinho que está nesse tema. E nós temos a problemática séria aqui. Por isso, então, já temos a apresentação, contextualização do tema por meio do repertório cultural musical. Temos a problemática relacionada ao tema, que esse tema tem um problema. E claro que vamos levantar uma tese, ok? Agora nós temos a tese aqui. Qual é a tese? O conectivo conclusivo. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Opa, doutores, eu faço essa pergunta. Na aula passada de tese, se você não entendeu ainda, volte na aula de teses e procure entender. Qual o tipo de tese que nós temos aqui? Temos tese por antecipação de proposta de intervenção. Vejamos só. Olha só, desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível. Aqui nós temos uma marca de autoria, né? Que está dando sua opinião de forma impessoal. Você está mostrando inconcebível, que é inaceitável. É sua opinião em terceira pessoa. E merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ou seja, o fato de dizer, olha, merece um olhar crítico de enfrentamento, eu já estou indicando, olha, então vai ter que haver medidas ou educacionais, ou políticas, ou sociais mais críticas para enfrentar essa problemática. Então, isso é uma proposta de antecipação, uma antecipação de proposta de intervenção. Ok, doutores? Então, vamos passar aqui para o próximo exemplo, para nós também tentarmos entender melhor. Doutores, para você ter ideia, para ter uma análise geral, estou escolhendo o mesmo tema. Só para você ver como o mesmo tema você pode fazer por diversas formas de contextualização e diversas formas de tese. Olha só, introdução com repertório cultural literário. Olha só, a primeira foi repertório cultural musical e agora literário, livros, né? Você pode citar tanto uma obra de um livro, você pode citar uma passagem de um personagem no livro, uma importância, um trecho do livro, um capítulo de um livro, sendo que aquele momento que você quer representar tem uma representatividade em relação ao tema, ok? Então vamos lá. Qual foi o... Vamos lá. Pega aqui o marcado texto, que é mais interessante. Vamos lá, começando. No livro Admirável Mundo Novo, do escritor inglês Aldous Huxley, é retratada uma realidade distópica, na qual o corpo facial padroniza-se pelo controle de informações e traços comportamentais. Opa, doutores, o autor aqui
escolher, então, abordar sobre o filme Admirável Mundo Novo. Opa, porque a marca não tinha. É interessante, doutores, aqui o autor colocar entre aspas na obra literária que você quer abordar. Olha só, isso é muito importante, a obra literária. É importante também você entender que na obra literária as primeiras letras das palavras ficam em maiúsculo. Ó, vejamos. Admirável Mundo Novo. Professor, se tivesse uma conjunção, não, as conjunções, as preposições podem vir em minúsculo, mesmo em títulos de obras, ok? Mas é recomendável que as letras iniciais dos títulos de obras fiquem em maiúsculo. E é muito importante, como já falei, dizer qual é a área do conhecimento. Se você já inicia aqui, Admirável no Mundo Novo, do escritor, o autor não sabe se é um livro, se está escrevendo pode ser um poema ou uma coisa qualquer. É bom você deixar claro a área do conhecimento. Olha, no livro, olha, é muito importante. Se fosse um documentário, colocar no documentário. Se fosse um filme, no filme, ok? Façam isso, que isso é muito importante. É uma dica que eu dou para vocês, que os corretores buscam isso. Se você analisar redações norte-amigos, sempre tem essa definição. Ok? Então, olha, no livro, opa, de quem? Ó, do escritor inglês. Ó, é importante dizer, ó, se informar isso. Se você não tiver conhecimento, não, tudo bem, mas se você tem, aborde isso. Aldous Huxley, é retratado uma realidade distópica na qual o corpo social padroniza-se pelos controle de informações e traços comportamentais. Doutores, eu já falei com vocês qual é a temática do tema, qual é a problematização. Me diga uma coisa, o autor, dessa maneira, contextualização por meio de quê? Por meio desse livro. Essa passagem, o que esse livro quer representar, tem a ver ou não tem com a questão da manipulação do comportamento do usuário? Tem, doutores? Então, vejamos. Isso é uma contextualização do tema por meio literário, ou seja, de um livro. Professor, se fosse um personagem que tivesse atitudes, essa questão de controle, dominação, essa questão virtual, também encaixaria, ok? Sequência. Tal obra, muito importante, doutores. Quando você estiver fazendo sua redação, você tem que fazer retomadas. Tal obra fictícia, muito importante, vejamos. Você fez uma contextualização, mas você trouxe algo fora da realidade, você trouxe uma ficção. E você vai discutir o tema dentro da nossa realidade, a realidade brasileira. Então, você fez referência a uma obra de ficção, né? Tal obra fictícia, então, fora da ficção, ou então em comparação com a ficção e realidade, você traz essas informações que é o gancho entre o mundo imaginário ficcional para o mundo real. Tal obra fictícia, em primeira análise, diverge substancialmente da realidade. Opa, olha só. Contemporânea. Uma vez que valores democráticos imperam. Opa. Muito bem. No entanto, a problemática. Com o influente papel atribuído à internet, configurou-se uma liberdade paradoxal. O que é o paradoxal, doutor? Alguém sabe aí? Paradoxal, estudo de figuras de linguagem. O paradoxal é uma antítese, podemos dizer, são palavras contrárias que não têm uma ligação lógica. Ou seja, antíteses são palavras opostas, paradoxos, ideias opostas que não podem acontecer ao mesmo tempo de forma lógica. Paradoxal tangente à regulamentação de dados. Opa! Doutores, vamos procurar aqui o recorte temático. Ou seja, qual é a problemática que esse tema quer abordar? Tal obra fictícia, em primeira análise, diverge substancialmente da realidade contemporânea. Muito importante trazer para a nossa realidade, para o momento atual. Uma vez que valores democráticos imperam. A problemática agora. No entanto, com o influente papel atribuído à internet, configurou-se uma liberdade paradoxal, tangente à regulamentação de dados. O autor quer dizer o quê? De forma parafraseada, olha, a internet ela dá uma falsa liberdade. Acreditamos que na internet nós temos liberdade para assistir, por exemplo, você acessa a Netflix. Você acha que você está com a liberdade para assistir o filme que você quiser. Podemos, mas pelos algoritmos, quando você abre, você já é indicado a um filme, você é indicado a uma série, é indicado a um desenho. Isso de forma tendencia você a ter um posicionamento, ou seja, de forma inconsciente nós somos tendenciosos a seguir o que nos recomendam.
Então, essa ideia de liberdade paradoxal, ou seja, uma liberdade que nem liberdade você tem realmente, tangente à regulamentação de dados. Ok? Então, essa é a problemática colocada no texto de forma parafraseada. Agora vamos para a tese. Olha só. Assim, faz-se profícuo observar a parcialidade informacional e o consumo exacerbado em pilares fundamentais da problemática. Doutores, novamente nós temos o quê? Uma tese por antecipação de proposta de intervenção. Olha só o que a tese diz. Assim, conectivo conclusivo, que é muito interessante quando vai iniciar a conclusão de cada parágrafo, faz-se profícuo, né, quer dizer, necessário, observar a parcialidade informacional e o consumo exacerbado, com pilares fundamentais da problemática. Então, doutor, já adiantando, seu desenvolvimento vai seguir a sua tese. Você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai falar sobre a parcialidade informacional, ou seja, que as informações tendem você a ter um ponto de vista, tendem a ligar você a assistir algo, tendem a ligar você a assumir algo, a um serviço, a uma ideia, a um consumo. E o segundo parágrafo é abordar sobre essa ideia do consumo exacerbado. Esses fatores estão inteiramente ligados à manipulação do comportamento do usuário pelos controlados na internet. E vejamos, indicou que é observar a parcialidade, ou seja, vamos discutir em cima disso e as propostas de intervenções deverão sugerir uma solução para essas duas problemáticas. Ok? Opa, próxima introdução, doutores. Nós temos agora uma introdução com repertório cultural séries. Olha só. Como é que nós começamos aqui? Pelo mesmo tema, para vocês verem como fazer sobre o mesmo tema de formas diferentes. Black Mirror. Opa, ó, título entre aspas. Ó, inicial maiúscula, também inicial também maiúscula. Vamos lá. O que é Black Mirror? Se eu começar, Black Mirror, tá retrato. É uma série, ó, americana. Se fosse francesa, brasileira, nacional, brasileiro, ok? Americana. Agora, qual a relevância que ela tem em relação ao que você quer representar em relação ao tema? Que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Doutores, é praticamente uma sinopse da série, uma sinopse do filme, é uma sinopse do documentário, é uma sinopse que você vê. Olha, na sinopse, eu vou fazer uma sinopse demonstrando o que é essa série, o que é esse filme, o que é esse livro, ele tem a ver com o tema que eu quero representar. Ok? Então vamos lá. Temos aqui a apresentação do tema. E muito importante que você pode, como eu já falei, você pode trazer um capítulo, um episódio que tenha mais a ver com o tema ainda, ok? Olha só, em um de seus episódios, olha, doutores, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida. Esse 10 aqui não tem, viu? Mais desenvolvida. Aqui foi na questão da formatação, viu? Mais desenvolvida. Capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Opa, doutor, nós temos a apresentação do tema completo. Vou ler para vocês novamente a ligação que tem com o tema. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Ponto. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Doutores, notem aí, há ou não há uma ligação com a problemática do tema? Assim, doutores. Agora, então, vamos lá para a problematização, para o recorte temático. Qual o problema que esse tema tem? Ou que ele disponibiliza? Não distante da ficção, olha só, novamente retomada, fazer uma ligação mostrando na ficção, nos dias atuais, você poderia botar aqui nos dias atuais, na contemporaneidade, nos dias odiernos, odiernamente, lembrando que ordinamente com H, viu, doutores? Existem, nos dias atuais, existe o verbo existir, flexiona, o verbo HA, no sentido de existir, não flexiona, o verbo haver, né, H, apresentado por HA, não flexiona, mas a palavra existe, flexiona. Existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Opa, doutores. Notaram a problemática aí, doutores? Esperamos que
vocês estejam atentos, conseguirão decifrar. Vejam só. Até aqui, doutores, nós temos a apresentação do tema, a contextualização do tema, utilizando o critério séries, né? A modalidade é a estratégia séries. Aqui nós temos, não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Aqui nós temos uma problemática. Qual é a problemática? Olha, existem algoritmos que filtram o que nós gostamos, que filtram, na verdade, o que nós é tendenciado a ver o que nós acessamos e indicam situações para que nós possamos, na verdade, utilizar. Certo, induzindo você a assistir algo por uma vontade não sua propriamente dito, paradoxalmente. Agora vamos para a tese. Por isso, conectivo conclusivo, por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Novamente, doutores, lancei 3 teses por antecipação de proposta de intervenção. Vejamos aqui, novamente o que é que pede? Torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Novamente sugeriu o que é que deve ser feito, quais as medidas devem ser feitas. Deve haver um debate acerca dessa problemática. Novamente uma tese por antecipação de proposta de intervenção. Ok? Doutores, vamos lá. Agora, uma introdução com repertório histórico. Doutores, um repertório histórico, você traz algo da história que tenha relevância com o tema. Quando eu falo relevância com o tema, quanto mais ligação com o tema, melhor. E claro, se ele pode ser que de início não tenha tanta ligação, mas você tem a capacidade de interrelacionar as ideias. Vamos ver aqui. Eu vou ler aqui a introdução completa, depois nós analisamos. Após o fim da Guerra Fria, em 1990, e o estabelecimento do capitalismo em praticamente todo o mundo, as empresas utilizam-se cada vez mais dos meios midiáticos e da tecnologia para promoverem seus produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Com efeito, nota-se crescente número de pessoas consumistas e endividadas, problema agravado na contemporaneidade. Assim, cabe análise acerca de causas, consequências e possíveis soluções da problemática. Ok, doutores? Então vamos lá. Vamos partir para a análise. Caça a contextualização, recorte temático e tese. Olha só. Vamos lá. Repertório. Procurei questão de manipulação do comportamento. Olha só. Após o fim da Guerra Fria, em 1990, e o estabelecimento do capitalismo em praticamente todo o mundo, as empresas utilizam-se de cada vez mais de meios midiáticos e da tecnologia para promoverem seus produtos, de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Doutores, até aqui eu não estou vendo problema. Até aqui, na verdade, foi uma exposição de algo que está acontecendo. Eu trouxe um repertório. Por que esse repertório da Guerra Fria? Pois a Guerra Fria foi um conflito, na verdade, podemos dizer, entre duas nações, Estados Unidos e a União Soviética, e claro, as nações ligadas a cada uma delas, mas também uma briga ideológica, uma bipolaridade mundial entre o capitalismo e o socialismo, o comunismo. O capitalismo é mais ligado a essa ideia de consumo. E segundo a ideia, né, que após com o fim da ideia de comunismo, simplesmente em 1990, com o fim da União Soviética, o capitalismo prosperou. E com esse lado próspero do capitalismo, né, as empresas cada vez mais utilizaram, junto com algo que veio junto a ela, que é a tecnologia, os meios midiáticos, promover os produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Ou seja, então eu trouxe esse repertório sociocultural para tentar encaixar em relação ao tema que foi abordado. Fica muito bem, ok? Vamos para o recorte temático. Com efeito, nota-se crescente número de consumistas e endividadas. Problema agravado na contemporaneidade. Doutores, qual é a problemática então desse tema aqui? Deixou claro, olha, realmente após o fim da Guerra Fria, houve um avanço realmente das empresas midiáticas e tecnologia, induzindo esses produtos de maneira direcionada aos consumidores. E qual é o problema disso?
O problema disso é que, com efeito, nota-se um crescente número de consumistas e de pessoas endividadas. No Brasil, nós temos mais de 61 mil pessoas com o nome da SPC Serasa e sendo induzidos a consumir. Ou seja, quem é que às vezes não foi induzido a comprar algo, a consumir algo, por ver uma propaganda chamativa, por ver uma propaganda que induz o consumidor a exercer aquela compra? Diversas vezes. Então, isso é uma problemática do tema. Então, vamos para a tese agora. Ó. Assim, conectivo conclusivo. Cabe a análise acerca das causas e consequências e possível solução para o problema. Doutores, novamente aqui nós tivemos um endereçamento do que você vai fazer no texto. Olha só. Notem só. Cabe a análise acerca das causas. Então você vai fazer um parágrafo sobre causas no desenvolvimento, um parágrafo sobre quais são as consequências e a possível solução do problema, que claro na proposta de intervenção. Vejamos então, novamente nós temos o que? Uma tese por antecipação de proposta de intervenção. Doutores, eu estou focando muito na tese por antecipação de proposta de intervenção, porque eu quero que você guarde diversas formas de como você pode utilizar essa tese. Claro que na sequência nós iremos abordar também outras modalidades de tese. Okay? Uma tese por afirmação. Você inicia o texto por simplesmente afirmando a sua opinião, a sua visão sobre o tema. Ok? Então vamos lá. O advento da internet. Vamos o seguinte, eu vou ler todo a introdução, acho que fica melhor. Aí depois a gente volta e faz por partes. Ok? O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por... Aí 64 não tem, viu? Eu já apaguei isso aqui. Meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista de empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Opa, doutores, então vamos lá. Vamos ver aqui. Eu iniciei, então, fazendo uma afirmação. Uma afirmação clara, uma afirmação firme. Ó, doutores, deixa eu pegar a marca-texto que eu acho mais interessante. Olha só. O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Olha só, doutores. É ou não é informação? É ou não é uma afirmação? O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Foi simplesmente eu afirmei algo. Eu fiz uma afirmação sobre esse tema, sobre a ideia da internet. Ok? Então, essa é uma forma de você iniciar a sua introdução, fazendo uma afirmação sobre aquilo. Ok? Vamos imaginar que se, por exemplo, o tema fosse a questão do racismo. Eu poderia iniciar o seguinte. O racismo é uma das práticas mais brutais e inaceitáveis da sociedade humana odierna. Fiz só uma afirmação. Eu não trouxe um dado histórico, eu não liguei a ideia de um filme, não liguei a ideia de uma série, não liguei a ideia de um livro. Fiz uma afirmação sobre o tema. E eu posso iniciar meu texto dessa forma. Se o tema fosse, por exemplo, bullying, eu poderia iniciar da seguinte forma. O bullying é uma prática inaceitável no contexto social odierno. Todavia, muito utilizada ainda. Afirmei. Eu posso iniciar a minha redação simplesmente afirmando algo relacionado ao tema. Ok? Então vamos lá. No entanto, a problemática. A venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema, doutores. Muito bem, olha, eu falei o seguinte, olha, no entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Muito bem, doutores. Agora vamos entender o seguinte, por que é um problema? Se eu falo simplesmente é um problema, aí fica perguntando assim, mas qual o problema? Qual o problema que tem nisso? Eu tenho que deixar claro, tem que ser claro em meu texto. Olha só. Por que eu falei que é um problema? Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meios de controle, problematização do tema, controle de dados, representa um enorme desafio. Veja, doutor, olha só qual é a problemática. Apesar dos esforços de coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Está vendo a problemática? Está vendo o problema que está inserido nesse tema? Agora vamos montar uma tese sobre isso. Ok? Então vamos lá. Tese. Pode-se dizer então que
a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis por esse quadro. E aí, doutores, agora nós temos uma tese diferente. Não é mais uma tese por antecipação de proposta de intervenção. Doutor, eu quero que você dê um pause no vídeo aí e você analise. Qual tipo de tese é essa daí, doutores? Vamos lá? E aí, doutores? Dá para saber qual tipo de tese nós temos aqui? Nós temos uma tese por antecipação. Opa, ao costume, nós temos uma tese por responsabilização, doutores. É assim, por antecipação, né? Tese por responsabilização. Qual é mesmo, professor? Tese por responsabilização é aquela, caríssimo, caro aluno, que você vai ser nota 10 na nossa área de redação. Aquela tese por responsabilização é quando você culpa alguém por um problema. Quando você responsabiliza alguém ou algo. Pode ser uma instituição, pode ser um grupo, pode ser uma situação, uma mentalidade, uma forma de agir, uma ausência de algo. Então vamos lá. Quem é que nós colocamos aqui como responsável pelo problema? Posso dizer então que a negligência. Opa, doutor, a negligência. Olha só. Quem é responsável? A negligência por parte do governo, ou um governo negligente. Por parte do governo, olha só, nós temos aqui, então, já temos o primeiro arg para o primeiro argumento. Falar o que? Sobre negligência governamental em relação a essa problemática. E a forte mentalidade individualista dos empresários. Aqui nós temos, então, o arg 2. Então, segundo essa tese, quais são os responsáveis por essa problemática? Já que é uma tese por responsabilização, eu culpei, eu disse, eu mostrei quem são os responsáveis. Quem é ou quem? A negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários. São os principais responsáveis por esse quadro. Aí lembrando, doutor, quando você for fazer desenvolvimento, você tem que fazer um parágrafo voltado, abordando sobre que a negligência por parte do governo influencia para essa problemática e que a forte mentalidade individualista dos empresários também influencia essa problemática. Ok? Você vai discutir em cima dessas ideias. Lembrando que a introdução é a cabeça que você vai desenvolver os parágrafos do desenvolvimento. Ok, doutores? Vamos lá. Próximo tema. Próxima introdução. Agora uma introdução por dados concretos. Repertório legal, lei. Doutores, o que são dados concretos? É quando você cita uma pesquisa, você cita uma notícia, você cita dados estatísticos, você cita uma lei que fundamenta, que explica, que mostra que é o concreto, é o palpável, é o que você vê, sente, algo intangível, que você percebe que está lá claro. Então é o seguinte, doutor, nós temos aqui uma modalidade por lei, mas vamos abordar em outras aulas, outras formas, como dados estatísticos e pesquisa. Mas vamos pegar aqui sobre o tema. Lei novamente completo. O Marco Civil da Internet, lei aprovada em 2014, assegura aos cidadãos brasileiros direitos e deveres referentes ao uso dos espaços virtuais na contemporaneidade. Embora seja uma importante conquista por pleitear Doutores, esse número também não existe, viu? Tá, apareceu aqui na legislação. Copia e colar. A liberdade de expressão é o direito à privacidade. Essa legislação está ameaçada pela manipulação do comportamento dos usuários e pelo controle de dados na internet, prática que favorece os interesses de grupos empresariais e políticos. Nesse cenário, a falsa liberdade de escolha e a padronização dos pensamentos emergem como empecilhos para a manutenção de uma sociedade dialógica e igualitária. Opa, doutores? Então vamos lá? Vamos desmiuçar aqui a introdução. Vamos lá. Então, escolhi o repertório sociocultural dado concreto com uma lei. A lei do Marco Civil da Internet, né, que foi a lei que regulamenta a internet no nosso país. Marco Civil da Internet é uma lei, muito importante essa informação, aprovada em 2014, questão da informatividade. Vejamos que dissertativo argumentativo é a argumentação auxiliada da informatividade. Vamos lá, o que tem essa lei de importante em relação ao tema? Assegura aos cidadãos brasileiros
direitos e deveres referentes ao uso dos espaços virtuais contemporâneos. Opa, doutores. Nós temos aqui, então, a apresentação do tema, abordando sobre o Marco Civil da Internet. Embora seja uma importante conquista por reiterar a liberdade de expressão e o direito à privacidade, essa legislação, ou uma retomada, doutores, essa legislação, isso é muito importante, fazer retomadas, que é uma legislação, que é uma lei, foi falado de outra forma, de outra maneira, por outros sinônimos. Essa legislação está ameaçada a problemática, pela manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Prática que favorece os interesses de grupos empresariais e políticos. Opa! Todos vemos a problemática aqui exposta. Qual o problema desse tema? Olha, foi abordado que existe uma lei que regula a tramitação, o uso da internet no nosso país. Só conectivo, adversativo. Embora seja uma importante conquista, olha, o marco é uma importante conquista. Isso é importante ser regulamentado. Olha, embora seja uma importante conquista, a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Vamos lá. Só que eu tenho que mostrar o problema. Se eu falar só que ela é bom, que é perfeita, e qual é o meu problema? O que é que eu vou discutir no meu texto? Qual a problemática? O que é que eu tenho que resolver com proposta de intervenção? Então eu tenho que mostrar a problemática do tema. Claro que eu pego o Marco Civil na internet, é algo ruim? Não, é algo bom, algo que trouxe a liberdade de expressão, uma garantia da direito à privacidade. No entanto, essa legislação aqui tem uma problemática em relação a ela, que é essa legislação está ameaçada pela manipulação do comportamento dos usuários, pelo controle de dados na internet, a problemática. Prática que favorece os interesses de grupos empresariais e políticos. Muito bem? Agora vamos para a tese. Nesse cenário, a falsa liberdade de escolha e a padronização de pensamentos emergem como empecilhos para a manutenção da sociedade dialógica e igualitária. E aí, doutores, nós temos que tipo de tese aí? Nós temos uma tese por antecipação de proposta de intervenção, nós temos uma tese por responsabilização, nós temos uma tese por problematização, que é aquela que mostra os efeitos, nós temos uma tese por contraste, nós temos uma tese mista. Não está lembrando? Volta na aula de tese, doutores. Vamos lá, não podemos perder o foco. Nós temos novamente uma tese por problematização. Por quê? Eu procurei 2 motivos que causam um problema. Eu indiquei quem ou o que é responsável pelo problema. Quem são os responsáveis? São o quê? A falsa liberdade de escolha, que na verdade seria o quê? Nós temos uma falsa liberdade de escolha. Vou pegar aqui o canetinho, fica mais. Nós temos uma falsa liberdade de escolha, que é isso que você vai falar no ARG 1, que será no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E nós temos também a padronização dos pensamentos. Ou seja, uma forma de pensar unívoca, uma forma de pensar padronizada. Ou seja, só é bonito quem usa essa roupa, quem segue essa tendência, só tem cultura, quem assiste determinado filme, determinada série, quem está por dentro, quem não conhece determinado setor está desatualizado. Então, a padronização dos pensamentos. Ok? Então, esses são os responsáveis. A falsa liberdade de escolha e a padronização dos pensamentos são empecilhos para a manutenção de uma sociedade dialogal, ou seja, uma sociedade que se comunica, que se questiona, que conversa, que interage e igualitária. Ou seja, uma conversa não com hierarquia, mas sim com graus de igualdade social. Beleza, doutores? Então, vamos lá. Outra forma de você fazer também uma apresentação do tema é por meio de flashes. Eu acho que até abordando na nossa aula. O que seria isso? Você pega um tema, doutores, e você tenta imaginar flashes sobre aquele tema, sobre aquela situação. Eu acho que eu acredito com vocês que eu trabalhei sobre a questão dos moradores de rua em situação no Brasil, ou então a situação de moradores de rua no Brasil. E pedi para vocês fecharem os olhos e imaginarem. Quando você vê um morador de rua, pensa no morador de rua, palavra situação do morador de rua no Brasil, qual a imagem que vem à sua mente? Se vocês fecharam os olhos e imaginaram falar assim, professor, eu me lembro de marginalização. Professor, eu me lembro de pessoas sujas. Professor, eu me lembro de pessoas dormindo pelas calçadas. Professor, eu me lembro de esmolas.
Professor, eu me lembro de pessoas dormindo em calçadas, pessoas sendo espancadas. Tudo isso sim relembra a situação dos moradores de rua. E tudo isso, essas palavras que vocês lembraram, era que vocês poderiam começar o texto de forma solta. Introdução por flashes é isso. Você pensa no tema e pensa quais palavras aquele tema representa. E pronto. De forma solta começa citando 3, que é o mais ideal. Pode ser 4, mas o ideal é 3 para o texto não ficar muito comprido. Vamos fazer esse exemplo aqui com o tema a persistência da violência contra a mulher no Brasil. O que você lembra quando pensa em violência contra a mulher? Será que está dizendo aí podemos pensar em machismo? Poderia ser violência, a ideia de patriarcalismo, ou seja, o patriarcal, o homem como centro, poder, um pedestal, dominação, a questão de agressão, violência, choro, delegacia. Tudo isso poderia ser informações que você poderia trazer sobre informações e, na verdade, flashes em sua mente sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ok? Então, mas escolhendo 3, vamos dizer aqui, olha só. Podemos começar. Machismo, patriarcalismo e dominação. 2 pontos. Essas são algumas causas da manutenção da violência contra a mulher na sociedade contemporânea. Opa, nós temos a apresentação e aqui nós temos problemática. Ok? E podemos fazer assim também. Machista, patriarcal, dominadora. Tais palavras caracterizam a sociedade atual como garantidora da permanente violência contra a mulher na sociedade atual. Ok? Doutores, qual a diferença então? Vejam só, professor, você foi ver a mesma coisa? Não, notem que tem uma pequena diferença. Da A para B. Qual a diferença que nós temos, doutores? Vejamos. Aqui na letra A nós temos machismo, patriarcalismo e dominação. Nós temos substantivos, certo? Vejamos que a divisão aqui foi por meio de vírgulas. Ok? Ótimo. E aqui embaixo, na letra B, nós temos o quê? Machista, patriarcal e dominadora. São substantivos? Não, são adjetivos. Professor, então qual a diferença? Eu posso utilizar tanto substantivo como adjetivo? Pode. A diferença é, quando for substantivo, você vai dividir por vírgulas. E quando for adjetivo, você vai dividir por pontuação. Esse ponto seguido aqui, doutores. Até o final. Ok? Até o final. E substantivo, vai ser um ponto, uma vírgula. Seguida, claro, só um finalzinho com mais um. Só essa diferença. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. Como é que fica a redação completa? Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Machismo, patriarcalismo e dominação. Apresentação do tema. São os flashes que você lembra sobre o tema. Aqui, na verdade, é um exemplo, viu, doutores? Desculpem não ter. Erro mecânico normal, tranquilo. Sabemos. Essas são algumas causas da manutenção da violência contra a mulher na sociedade contemporânea, doutores. Muito bem, nós temos aqui a apresentação do tema. Vamos para a problemática. A problemática de tais agressões decorre de um processo histórico de submissão feminina com relação aos homens, os quais até hoje aproveitam-se de sua posição social para cometer atrocidades, tanto físicas quanto psicológicas. Logo, esse infortúnio ocasionador de diversos prejuízos sociais precisa urgentemente ser contido. Ok, doutores? Nós temos então aqui uma tese. Nós temos uma tese tanto por antecipação de proposta de intervenção, como uma tese por responsabilização. Por quê? Qual foi a responsabilização que nós colocamos aqui? Olha só. Um responsável. Tem algum responsável no texto sobre isso? Tem. Decorre, olha, tais agressões, a problemática de tais agressões decorre ao motivo de um processo histórico de submissão feminina com relação aos homens, os quais até hoje aproveitam-se de sua posição social. Vejamos, esse processo histórico de formação de submissão feminina, de colocar o homem socialmente como ser superior, é uma grande problemática provocadora desse é o grande causador dessa problemática. Então você vai fazer sua redação, seu desenvolvimento pautado nisso, que esse processo histórico de formação educacional do homem, tanto a educação formal como a educação
em casa, que muitas famílias, muitas mães tratam os filhos homens de uma forma diferente das filhas mulheres. Essa formação social faz com que no futuro repercuta em ações violentas dos futuros homens, né? Crianças que aprenderam de alguma forma se formaram homens, repercute. Lembrando que o que você expôs na introdução é sua cabeça, que você deve focar em sua redação. Okay? Nós temos também tipo de introdução chamado por contrastes. Você mostra o que deveria acontecer, o que acontece na realidade, ou então o que acontece em outro país em relação ao tema e como o mesmo tema é tratado no Brasil. Ok? Então vamos lá, doutor, vou dar um exemplo aqui. Os impasses do sistema de saúde pública no Brasil. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento dos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Opa! Então vamos lá, doutores. Marca texto. Olha só. Escolhi e fez comparação com quem? Os Estados Unidos. Opa! Os Estados Unidos. Referência em desenvolvimento. A explicação aqui é o aposto. Referência em desenvolvimento tecnológico. Opa! São um bom exemplo de que a educação de qualidade. Doutor, isso aqui eu botei saúde pública, né? Ó, apaguem aqui. Desculpem. Educação, doutor, viu? Desculpem. Eu pensei em mudar, não mudei. Educação, viu? O professor Adriano Ramos sacou agora. O tema para nós tratarmos é os impasses do sistema de educação pública no Brasil. Ok? Fechinho aqui, deixa eu aqui apagar tudo direitinho aqui. Nós vamos rabiscar direitinho aqui. Isso, para não ficar dúvidas, ok? Qual o tema mesmo, doutores? Os impasses do sistema de educação pública no Brasil. Esqueçam aqui a ideia de educação, ok? De saúde, desculpa. Vamos voltar aqui, doutores. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com valorização da educação gera bons frutos. Opa, vamos lá, contraste agora. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. E tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliados ao passado do Brasil. Pessoal, deu para aprender? Deu para compreender? Tranquilo? Analisaram aí? Onde é o contraste? Viram onde é o contraste aqui? Doutores? Olha, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são bom exemplo de que a educação de qualidade com valorização da educação gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento dos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais e aliado a um passado histórico. Qual tipo de tese nós temos, doutores? Tese por responsabilização novamente. Responsável, o que é responsável? Baixos investimentos governamentais e um passado histórico brasileiro. Ok, doutores? Foi a aula de hoje. Na próxima aula nós falaremos mais sobre introduções e sobre desenvolvimento. Até a próxima!